Olá, boa noite para você. Começando mais um Bem Saúde. O Bem Saúde, você sabe, não fala só sobre saúde humana, mas também sobre saúde animal. Lá no terceiro bloco tem o Mundo Pet, onde você sempre tem algumas dicas. Hoje você vai saber um pouquinho sobre como cuidar dos seus animais idosos. Pois é, afinal de contas, os animaizinhos, eles chegam aí a 15... Hoje em dia tem vira-latas e gatos que chegam a 20 anos. E muitas pessoas têm que se programar e cuidar melhor desses bichinhos quando chegam nessa idade. E no Mundo Pet também temos informações com a médica veterinária Beatriz Pellegrini. Pois é, e aqui no Bem Saúde hoje vamos falar sobre uma técnica muito diferente, que é a terapia quântica e xamânica. E quem vai falar um pouquinho sobre isso com a gente é a Natasha Moraes. E agora a gente vai direto com a primeira entrevista, que fala sobre empatia. Pois é, tão falada em empatia que muita gente fala sobre e pouca gente pratica. E quem vai explicar um pouquinho pra gente sobre um desdobramento dessa empatia, que é a empatia organizacional. E quem vai falar com a gente sobre isso é o consultor André Dávila. Seja bem-vindo aqui no meu programa. Obrigado, tudo bem? Como tudo vai? Bem? Tudo ótimo. Tem grande diferença entre a empatia e a empatia organizacional? Na realidade, a empatia aplicada às organizações, aplicada ao ambiente organizacional, né? Então, diferença não tem, mas existem técnicas para você aplicar, então, a empatia no ambiente organizacional. E a empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Mais do que isso, né? A grosso modo é isso, né? Se colocar no lugar do outro. Mas, na realidade, né, tanto no campo da filosofia quanto no campo da psicologia, a empatia é você se colocar no objeto da experiência do outro, né? Porque você não consegue estar no lugar do outro, da vivência do outro, né? Mas do objeto da experiência do outro. É uma relação que ela é intersubjetiva, é a minha subjetividade e a sua subjetividade, né? Ela é mediada pelo mundo, né? Pelo outro e por mim, né? Pela pessoa. Então, como é que a gente aplica isso na organização, né? E aonde a gente pode usar isso na organização? Isso é uma coisa muito interessante. São questões. Como é que a gente aplica isso na organização? Tem bastante técnica. O Júlio, né, que é o meu parceiro no workshop que a gente vai fazer sobre isso, ele é um estudioso de empatia, né? Tem até o projeto Empatizar. Tem o projeto Ele já veio Empatizar. aqui, já contou pra gente sobre isso, enfim, está Isso. sempre divulgando o projeto, porque empatia é uma coisa que a gente tem que estimular no ser humano. Sim. Hoje em dia parece que as pessoas estão deixando, quer dizer, além de muitos não terem desenvolvido, né, essa habilidade, parece que estão passando completamente por cima. Então é preciso falar muito sobre isso. E hoje é né? uma das competências socioemocionais importantes para a gente trabalhar nessa virada que está acontecendo tecnológica, de introdução de indústria 4.0, de disrupturas, né? Então a empatia é importante nesse sentido, né? Aplicando na organização, você pode usar empatia aplicada à liderança, né? Existia um modelo de liderança antigamente que era deixa comigo, né? Estava no peito, deixa comigo. Centralizador, né? Centralizador e conseguia até os resultados, né? Mas depois eu costumo brincar, né? Que você pegava o carrinho de mão e saía recolhendo os mortos pelo caminho, né? A empatia é importantíssimo para hoje você trabalhar com células de projeto, né? Com grupos. Então você desenvolve técnicas para poder lidar e saber, conhecer a potencialidade e o limite dos outros, né? Que estão trabalhando com você. Um negócio bacana também, quando você pensa em termos de empresa, na experiência do usuário, né? O Design Thinking usa, né, um dos pontos, um dos estágios do Design Thinking, quando você está planejando um produto novo, um serviço, vai lançar, tem uma parte que é de empatização, quer dizer, de você tentar buscar toda aquela experiência, né, aquela vivência que o usuário iria ter. Quer dizer, né? não é só liderança, funcionário, mas Não. também funcionário cliente, E né? cliente Empresa também, cliente. para fora também, né? Isso é bastante interessante, né? Então você usa a empatia também para isso, né? Agora, tem como estimar como é possível desenvolver o desempenho, ao melhorar o desempenho da equipe com a empatia organizacional? Tem estatísticas relacionadas a isso?
Olha, eu não tenho essas estatísticas aqui. O Júlio, como eu te falei, ele é estudioso. Eu entro com a parte no workshop mais prática mesmo, né? Com as dinâmicas, porque uma das preocupações que a gente tem é que as pessoas tenham ferramental para aplicar no trabalho, né? Mas o pessoal que trabalha com psicologia positiva, eles conseguem medir o resultado de satisfação das equipes, eles conseguem medir os resultados de entrega dos trabalhos utilizando técnicas de empatia. Empatia organizacional. Organizacional. E é esse o assunto de um curso, um workshop que vocês vão ministrar no dia 6 de abril, não é isso? Isso, exatamente. A ideia é justamente essa. A gente vai estar no dia 6 de abril no Chocolates Katz, ali na Barão de Amazonas, né? Das 9h30 da manhã, a partir das 9h30 da manhã. E a ideia é essa: discute-se primeiro o conceito de empatia, colocar todo mundo nivelado, e depois a gente vai trabalhar a empatia organizacional com casos, com dinâmicas e com exercícios relativos a isso. Como eu te falei, a ideia é que a pessoa que faça esse workshop se aproprie do conceito e já tenha algum ferramental para praticar na sua organização. E qual é o público-alvo? Público-alvo: profissionais de recursos humanos, professores, empresários, pequenos empresários, quem lida com o público mesmo, né? Publicitários também, que é importante essa coisa de entender e vivenciar essa experiência objetiva do outro, né? Objeto da experiência do outro. Aí a pessoa que está nos assistindo quer participar, como é que ela pode fazer? Ela vai entrar no Simpla, né? www.simpla.com.br, workshop Empatia Organizacional, e aí lá faz a inscrição. Faz a inscrição no próprio site. No próprio Simpla, site. Isso. SWMP. SYMPLA. Ok. Simpla.com.br. E tem algum telefone para contato? Não tem telefone para contato. Mas é só entrar no site que as pessoas têm todas as Isso, informações com relação ao workshop, né? Uhum. Que vai ser no próximo dia 6 de abril, de 9h30 a meio-dia. Então não perca, que é importante descobrir um pouco mais como aplicar a empatia, principalmente na sua empresa. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Bem Saúde. Sucesso no workshop. Obrigado. Está convidado. Muito obrigada. Eu conversei com o André Dávila, que é consultor, e falou um pouquinho aí sobre empatia organizacional. Agora eu vou falar para você que de repente tem um problema muito sério de olheiras. Então, se você sofre com olheiras, noites mal dormidas, que também provocam olheiras, mas tem outras causas. E quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre causas e tratamentos é a dermatologista Ana Paula Bonvini. Dá uma olhadinha. Oi, gente. Hoje vamos falar sobre olheiras. As olheiras, elas são extremamente comuns, é uma queixa muito grande no consultório do dermatologista. E ela comete tanto homens quanto mulheres e pode começar desde criança. Tem um caráter familiar, acomete no mundo todo, mas é mais comum nos árabes. São 3 causas básicas de olheiras. A primeira delas é o depósito de melanina, que é a cor de pigmento da pele causada pelos melanócitos nos queratinócitos, são as células da pele ao redor dos olhos. A segunda causa de olheira ocorre naquelas pessoas que têm uma pele ao redor dos olhos muito fina. Você acaba vendo os vasos que existem ali por debaixo, os capilares, por transparência. A terceira causa é por conta de vasos mais exuberantes. E a coloração escura é dada pela visualização do sangue que passa através deles. Existe uma outra causa que não é bem uma olheira, a gente chama de uma pseudo-olheira. São aquelas pessoas que têm um degrauzinho no olho, ele fica um pouquinho mais fundo. Isso acaba fazendo uma sombra e as pessoas notam como se fosse uma olheira. Essa talvez seja uma das formas mais fáceis de tratamento, através do preenchimento com ácido hialurônico. As olheiras podem ficar pior ainda se você tiver uma bolsa de gordura, uma flacidez ou rugas ao redor dos olhos. Elas ficam bem mais evidentes. Existem alguns fatores que podem piorar e agravar a produção de pigmento ao redor dos olhos. O ato de coçar, friccionar muito os olhos, a luz solar, o ato de provocar vômitos repetidamente, como bulimia, o fumo,
porque ele prejudica a oxigenação e a irrigação da área. Esses são alguns dos fatores que pioram a pigmentação. Muito bem, pois é, você viu, né, que tem que ter um tratamento específico com relação a olheiras. E agora a gente vai falar sobre, para você que de repente está sempre procurando terapias diferentes, terapias holísticas para complementar os seus tratamentos, agora a gente vai falar sobre a terapia quântica e xamânica. E quem vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto é a terapeuta holística Natasha Moraes. Olá, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, sim. Então, o que é a terapia quântica e xamânica? Você falou que são duas coisas diferentes que se complementam, é isso? Bom, é um resultado da minha caminhada. Então, eu sempre busquei muito entender quem sou eu, como funciona a vida, quem somos nós interagindo nesse grande universo. Então, a física quântica é uma ciência que eu, desde nova, fui muito curiosa. E depois eu aprendi homeopatia, que é uma medicina até mais conhecida, mais popular, que é quântica. Ela é uma medicina física. E aprendi outras técnicas de usar as leis da física para transformar a realidade, transformar um desconforto, até mesmo físico, como usar uma lei da física para transformar na sua consciência o que você está experienciando como dor. E é uma linguagem até técnica e científica. E depois desse trabalho chegou o xamânico, que foi uma surpresa para mim. E nesse estudo do xamanismo, maia especificamente, eu me encantei, porque eu entendi que tudo o que a ciência hoje fala, isso já é conhecido há milênios no planeta, com linguagens diferentes. Então, no meu trabalho, eu ensino algumas técnicas da transformação quântica da consciência, que eu falei no início, e técnicas xamânicas de cura, e faço atendimentos em que, dependendo do que a pessoa traz, eu tenho um leque de possibilidades, ou de técnicas mais modernas, ou de técnicas mais ancestrais, para facilitar os processos das pessoas. E é indicado para que tipo de casos? Qualquer caso. Porque a gente não está falando só sobre questões físicas, como uma depressão, uma dor de coluna. A gente não está falando só sobre isso. A gente está falando também sobre problemas de comportamento que as pessoas às vezes trazem pela vida toda, né? De repente uma timidez. A gente está falando sobre, sei lá, uma insegurança. A gente está falando sobre vários tipos de problemas, não é isso? Sim, nós somos um ser integral. Então, até mesmo um desafio físico também está relacionado como lidamos com as nossas emoções, como lidamos com nós mesmos, com o mundo. E no meu trabalho, eu facilito as pessoas a compreender as histórias dos seus desafios. O que levou a um problema físico, por exemplo? Pode ser uma causa emocional, ou até de compreender como funciona o nosso aparelho físico, como funciona a nossa mente, como lidar com os pensamentos, como educar a nossa mente, as nossas emoções, para dialogarmos com o mundo de outra maneira. E na prática, como é que funciona a técnica? Assim, a pessoa te procura e como é que são as sessões? É uma vez por semana? São 50 minutos? Tem pessoas que me procuram por uma sessão e às vezes uma sessão suficiente para dar um clique, para virar uma chave, para compreender, ou até mesmo para o problema físico se dissolver. Isso pode acontecer. Muitos me procuram e muitas mulheres me procuram. Eu tenho atendido cada vez mais mulheres com o tema de empoderamento, de autoestima. E é muito bonito. Então, nesses casos, a leitura de aura é uma das técnicas que eu uso para trazer clareza à pessoa sobre o que está acontecendo dentro dela. E aplico técnicas.
podem ser ou a técnica da transformação quântica da consciência, ou uma técnica em que a pessoa deita numa maca e eu faço cura com imposição das mãos. Vai depender de caso a caso. Isso, depende de caso a caso, e eu sou muito intuitiva. Então, e como todas essas técnicas, na verdade, elas fizeram parte da minha própria história, então eu conheço o que funciona, em que caso, né? E que tipo de resultado a pessoa consegue observar, assim, né? Ela consegue se sentir mais solta, se ela tiver dor, ela consegue minimizar a dor dela? Os processos de cura são muito particulares, individuais, né? Então, é muito variável os resultados. Se a pessoa que chega já está pronta, decidida a soltar o que lhe trouxe como resultado um sintoma físico, por exemplo, pode ser dissolvido na hora. Às vezes não. Às vezes é um processo, às vezes requer outras sessões, às vezes requer até ou que a pessoa faça um trabalho interno também, de mudar hábitos internos, de como pensar e sentir e se colocar diante da vida. Então é muito isso provavelmente deve ser algo que para todas as pessoas, né? Quer dizer, o trabalho interno de cada paciente é importante também, né? Para obter o resultado. Sim. Com todas as pessoas que eu trabalho, eu deixo bem claro que eu sou uma facilitadora. Eu facilito por quê? Porque eu tenho um caminhar também de me estudar, de dissolver padrões de comportamento. Então, eu conheço o organismo humano pelo meu estudo comigo mesma. Conta um pouquinho da sua história. Além de terapeuta quântica e xamânica, você tem todo um processo de estudos, não é isso? Sim. Eu achei interessante que vai ter uma veterinária no próximo bloco. Essa foi a primeira formação. Ah, você é médica veterinária. Mas foi assim como um impulso. Aos meus 18 anos, o meu impulso era servir. Mas era natureza. Cura, né? Estamos trabalhando com cura. Lá, nessa fase da minha vida, eu aprendi a homeopatia, por exemplo. Trabalhei com agricultura, e eu ensinava homeopatia para agricultores. E nessa fase foi lindo porque a minha busca era servir a reconexão do homem com a natureza. E nesse percurso eu entendi que o primeiro passo era dentro de mim mesma, eu reconectar com a minha natureza. Então fui trabalhar minhas questões de autoestima, de autoconfiança, de me entender dentro de mim mesma. E a vida começou a ter outro sentido para mim. Então, naturalmente, eu comecei a facilitar, né, o despertar de autoconhecimento de outras pessoas. Então, e hoje, como eu tenho atendido muitas mulheres e feito trabalhos com o feminino, eu entendi que o que eu estava buscando nessa reconexão com a natureza agora está mais claro, mais amadurecido depois de todos esses anos, né? Despertando a consciência de nós enquanto seres humanos que temos um lado masculino e um lado feminino e como harmonizar as nossas polaridades em nós e entre nós. A gente pode resumir a técnica como um despertar de consciência. Sim. Tá. E aí, uma reconexão com a vida. Com a nossa natureza. Muito bem. E quem quiser saber mais informações, como é que pode entrar em contato com você? Você tem 2 cursos, um curso nesse final de semana, não é isso? Nesse fim de semana, os 2 são no Rio de Janeiro, mas breve estarei atuando aqui também, né? Eu moro aqui na Serra e trabalho muito no Rio e quero estar, né, trabalhando mais perto de casa, então no próximo fim de semana, eu tenho o curso de Transformação Quântica da Consciência Cura Quântica, que é um estudo profundo de como funciona o nosso aparelho físico, como lidar com a nossa mente, nossas emoções, e como ser mestre de nós mesmos e da nossa vida, e também o método de cura quântica, em que a pessoa aprende também a facilitar cura em si mesmo, nos outros, de uma forma muito simples. E no dia 6 também, né, 6
como o colega... O outro que acabou entrevistado de também falar. tinha um curso de A6. É um curso de curas xamânicas maias, em que eu vou ensinar 2 técnicas e guiar algumas vivências também de conexão com o coração, com a sua percepção sutil. E que dura um dia inteiro. O primeiro que eu falei, da TQC Cura Quântica, é um fim de semana. De curas xamânicas maias é um módulo de um dia. E aqui na Serra eu atendo, quem quiser conhecer mais próximo esse trabalho, é um prazer. Tem 2 lugares que eu atendo, além da minha casa, que eu faço atendimentos à distância. Aqui no centro de Petrópolis, na Paulo Barbosa, tem um espaço muito especial que está assim, se refigurando. Acontece estética, yoga e terapias integradas lá. E na Conecta Orgânica em Araras, ali na BR, que é um projeto muito interessante, em que reúne vários produtores da região que produzem com consciência ambiental. Então tem moda orgânica, tem alimentação orgânica, tem vários produtos femininos também, como fraldas e absorventes naturais, joias e várias outras coisas que o melhor é ir lá e sentir e conhecer. São todos produtores da região e lá também tem um espaço para atendimentos. E quem quiser saber mais informações, tem um telefone para contato? Eu tenho um site onde tem um resumo para quem quiser mais informação. Eu posso falar o site? Pode. Então, vocês peguem papel e caneta, porque tem muitas etapas. http:// Vamos direto para o www. Porque não é www. Ah, não? Sim, aí tem www. Isso. natashamorais.wixsite.com/healing. Mas se você colocar Natasha Moraes, terapias quânticas e xamânicas, já vai aparecer, mais fácil. Já vai né? aparecer, tá certo. E o meu WhatsApp, que eu atendo todo mundo e respondo com muito carinho, é o DDD daqui, 24 9880 69222. Muito bem. Quero agradecer a sua presença aqui no Bem Saúde, falando sobre terapia quântica e xamânica. Agora a gente vai direto para o mundo pet. Solta a vinheta, por favor, Michel. Pois é, e agora a gente vai ver um pouquinho a médica veterinária Beatriz Pellegrini, que está fazendo aniversário hoje. Muito bem, parabéns, doutora Bia. A médica Beatriz Pellegrini vai falar sobre cuidados com animais idosos. Dá uma olhadinha. Então, essa aqui é a Julieta. Julieta tá com 12 anos. E agora a gente já tem que olhar para ela de uma maneira diferente. Quando eles estão idosos, as principais doenças vão acontecer em função do mau funcionamento do rim, do mau funcionamento do coraçãozinho, as doenças osteoarticulares, né, as artroses, os problemas de coluna, eles começam a perder a visão, eles podem perder também a audição. E quando eles estão muito idosos mesmo, eles começam a perder a função cognitiva. Aí vira um outro bichinho, né? Ele começa a desaprender as coisas que ele sabia, ele muda o comportamento dele, ele precisa de ajuda para tudo, ele troca o dia pela noite, o bichinho que sabia muito bem o lugar de fazer as coisinhas dele começa a não saber mais, começa a não conseguir mais ficar sozinho. É um momento bastante delicado da vida deles e são cuidados diferentes que a gente tem que ter com o idoso, né? Por exemplo, a alimentação do idosinho já deve ser diferenciada, buscando menores teores de fósforo, que pode fazer mal ao rim dele, então já são as rações sênior. Os cuidados que você tem que ter com as intempéries, qual a importância do inverno na vida de um idoso? Muito mais do que na vida de um filhote. Ninguém tem que ficar no frio.
E muitas coisas que às vezes a gente atribui à idade, ele tá quietinho porque ele tá velho, ele não brinca mais porque ele tá velho. Às vezes não é. Às vezes ele tá doentinho, às vezes ele tá com sofrimento, às vezes ele tá com uma dor. E é por isso que ele tá ficando tristinho e paradinho. E não porque ele simplesmente está velho, porque um velhinho também pode ser alegre, também pode brincar, também pode ser agitado, né? Então, é muito importante que o seu cãozinho idoso, de 6 em 6 meses, faça uma consulta com o veterinário para ver se está tudo bem com ele. E à medida que os problemas vão chegando, a gente vai enfrentando, de maneira a poder dar a melhor qualidade de vida para eles até o tempo máximo que a gente puder.